Muito bem, Dilson. A hora que você quiser. Muito boa noite a todas. Meu nome é Dilson Ferreira, sou o coordenador do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Agradeço a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos a honra de receber em nosso webinar um convidado muito especial, o professor José Renato Nalini. O professor Nalini nos abrilhantará com uma palestra sobre o atual importantíssimo tema, o judiciário e a democracia. Obrigado por aceitar nosso convite, professor. A reunião de hoje é sequência da série Democracia em Foco, uma concentração do PNBE na defesa do fortalecimento da nossa democracia. Também nos honrará contar a participação do Fernando Oliveira Marques, coordenador do PNBE, jurista, constitucionalista. Fernando aceitou a importante função de ser o moderador das perguntas dos nossos convidados ao professor Nalini. Ele fará, inicialmente, uma breve apresentação da longa experiência do nosso palestrante. Obrigado, Fernando. Algumas preocupações, professor, que nos afligem. A lentidão do processo judiciário, a burocracia, a existência de milhões de processos, o altíssimo custo do judiciário, ao custo como uma porcentagem do PIB é muito alto. A sua visão será de grande valia para todos nós. O encerramento da reunião final será feito por meu colega na coordenação do PNBE, o Fábio Mortara. Os encerramentos que o Fábio faz são sempre muito ricos na avaliação dos resultados dos eventos. Contamos com isso. E neste evento também contamos com o apoio institucional da FECAP, da Confederação Nacional dos Serviços e do apoio técnico do Instituto Cordial. Agora gostaria de fazer uma breve apresentação do PNBE. Nossa entidade foi fundada no final da década de 80 e tem como foco a formação do pensamento da classe empresarial. Pensamento sobre os principais temas nacionais, que são discutidos dentro de um regime apartidário, de forma transparente, de maneira ética e sempre propositiva, como o professor demonstrou ser necessário no início da nossa conversa aqui. As empresas que são associadas têm cidadãos como os seus empresários. Empresário cidadão é aquele que se preocupa, além do resultado da empresa, se preocupa com a construção de um Brasil melhor, um Brasil que nós buscamos, um Brasil que o PNBE defende ter, um Brasil que seja socialmente justo. E, por socialmente justo, queremos dizer que respeite a diversidade, queremos uma diminuição da desigualdade social. Um Brasil que seja ambientalmente sustentável, eticamente respeitável. Agora, o Dilson. Uma pequena trava, né? Acho que travou o Dilson. Acho que então eu vou seguir, Isso. Ana e Luiz. É com muito prazer e uma enorme alegria que nós do PNBE recebemos hoje o Dr. José Renato Nalini. Dr. José Renato, primeiro, ele já trabalhou com o Sr. Curti no PNBE. O Sr. Curti
que trabalhou com o Poder Judiciário. O seu Curti é um paradigma para nós, doutor Nalini. Ele já faleceu recentemente e ele é uma inspiração para nós do PNBE, como alguém absolutamente enamorado e obstinado pelo Brasil, né, com uma metodologia e uma perseverança muito grande. O senhor teve a oportunidade de conhecê-lo e também com ele trazer já uma primeira contribuição para o PNBE. Doutor Nalini, portanto, então já algum amigo do PNBE de algum tempo, né? É um grande jurista, é um escritor, um magistrado com carreira brilhante e, sobretudo, e para nós aqui do PNBE, é um professor. Nós, no PNBE, nos dedicamos à questão da educação e o doutor Nalini é um professor de todos nós, desembargador do Tribunal de Justiça, tendo exercido o Ministério Público antes de ingressar na magistratura, coroou a sua brilhante carreira na magistratura do Estado de São Paulo, presidindo o Tribunal de Justiça no biênio de 2014 e 2015, tendo também exercido antes a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal em 2012 e 2013. Deixando a magistratura, doutor Nalini exerceu a importantíssima função de secretário-geral, de secretário de Educação do Estado de São Paulo, em 2016 a 2018, né, numa contribuição enorme dada a sua competência ao governo do Estado de São Paulo. Preside e é membro da Academia Paulista de Letras, 2019 a 2020. E, sobretudo, pelas características técnicas e humanas, é aqui chamado por nós para contribuir com a reflexão sobre a democracia e o poder judiciário. É com imensa alegria, e aqui me sinto co-recebendo o senhor na presença do meu amigo, desembargador Alexandre Lazzarini, da esposa Virgínia Lazzarini, que estão aqui também assistindo e participando dessa sala com o senhor. É com enorme satisfação, honra e alegria que eu passo a palavra ao senhor, doutor Nalini. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, doutor Dilson. Eu agradeço muito o convite do PNBE e lembro com muita saudade do doutor Curti. Eu confesso que eu não vi que ele já havia partido, mas era uma pessoa extraordinária pelo seu patriotismo, né? Eu agradeço o excesso de elogios aí. Eu não só estou vivendo bastante, então consegui fazer uma porção de coisas, mas não há mérito nisso, senão agradecer a providência que me deu longevidade, né? Mas eu fui convidado a conversar sobre judiciário e democracia. Então, eu trago alguma coisa que espero sirva para instigar a reflexão de todos. Agradeço ao Alexandre e à Virgínia, um casal que eu estimo tanto, como se fossem da minha família, e a todos aqueles que estão participando, né? Agradeço também ao Wander, que foi o portador do convite, o presidente da nossa Academia Paulista de Educação. Bom, pode parecer um truísmo afirmar-se que o judiciário e a democracia são conceitos indissoluvelmente vinculados, porque um regime democrático ele exterioriza-se também mediante um poder judiciário atuante, garantidor da plenitude jurídica de que deve fruir a cidadania. Não é uma concepção consensual. Bolívar Lamounier, um sociólogo que é doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia, meu confrade na Academia Paulista de Letras, ele tem outra leitura. Ele diz, no Brasil, desde 1988, e principalmente desde os escândalos de corrupção da era petista, o legislativo vem sendo ensanduichado pelo executivismo e pelo ativismo judicial. O executivismo nutre-se de uma desarrazoada iniciativa de legislação
que passou a incluir a figura das medidas provisórias, né? Um sucessor do decreto-lei. E a magistratura, por sua vez, judicializa crescentemente a política, apropriando-se de espaços na divisão do trabalho institucional, por meio de posicionamentos não raro duvidosos do Supremo Tribunal Federal e da ampla autonomia de que hoje goza o Ministério Público. O cientista político Bolívar Lamounier, ele reconhece o déficit democrático tupiniquim. Ele vê como utopia uma democracia direta que seria viabilizada pela internet. E ele culmina por afirmar: sinais de preocupação não faltam. Na política e nas instituições, cabem fundadas dúvidas sobre se o Congresso aprovará uma reforma política à altura das transformações de que o Brasil necessita. Dificilmente conseguiremos reorientar o nosso desnorteado Supremo Tribunal Federal, coibindo as ações e omissões que ele, a miúde, comete com o objetivo de cercear o combate à corrupção. Isso é o que o Bolívar Lamounier afirmou recentemente, num livro muito interessante que deve ser lido, 2 séculos da política brasileira. Eu discordo, ao menos parcialmente, da crítica ao Supremo Tribunal Federal. O excessivo protagonismo do órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil decorre do modelo constitucional adotado em 1988. O Brasil vinha de um período relativamente longo de autoritarismo, de 1964 a 1985, e a Constituição incorporou todos os anseios de uma sociedade complexa que aspirava a respirar o oxigênio democrático. Daí a inclusão no texto fundante de temas e questões que não são materialmente constitucionais, mas se tornaram formalmente constitucionais, necessitando da hermenêutica atribuída ao Supremo, cuja missão precípua é a guarda da Constituição. Uma carta analítica ainda adotou termos indeterminados, vagos e imprecisos, pois isso era o fruto possível do consenso de ocasião, num parlamento plural que tomava decisões de compromisso. Essa vagueza implica em leitura conforme a ideologia, a concepção filosófica e política, a confissão religiosa e até mesmo a idiosincrasia do intérprete. É por isso que as maiorias obtidas nas votações do Supremo podem ser episódicas e oscilantes, num placar de 6-5, o que gera perplexidade para o jejum em direito. Mas seria preciso fazer um retrospecto. O que é democracia? Todos nós temos uma noção do que significa o governo do povo, pelo povo e para o povo. Legado grego, mais especificamente ateniense. A sua mais acentuada característica é a noção de cidadania. Tal noção define a vinculação da pessoa a uma determinada polis, por laços essencialmente familísticos, e estabelece concomitantemente a permanente obrigação de defesa da cidade e de contribuição para o seu bem geral, e o direito de opinar sobre seus destinos. É em virtude desta última implicação do conceito de cidadania que, num sentido lato, todas as cidades gregas foram tendencialmente democráticas. Depois da experiência grega, a democracia direta praticamente desapareceu, permanecendo como um anseio generalizado, pois esse é um ideal entranhado na alma dos indivíduos racionais, civilizados e eticamente sensíveis.
Talvez nunca mais a humanidade possa aspirar a uma democracia vivenciada no século de Péricles, pois o equilíbrio social que permitia o funcionamento harmonioso do regime democrático posto em prática graças à hegemonia de Atenas sobre o mundo egeu, talvez nunca mais ocorra. Mesmo aquela experiência dos cantões suíços é alguma coisa mais simbólica do que real. Péricles podia, a justo título, jactar-se de que Atenas tinha se transformado na cidade mais opulenta e pujante do mundo. Mas esta opulência e esta pujança, a seus olhos, não eram nada perto daquilo que constituía o primeiro título de Atenas, a hegemonia, a saber, a sua superioridade intelectual e artística, que fazia dela, para falar francamente, a escola da Grécia, a pós-graduação helênica. Desde logo, é relevante enfatizar que há um ingrediente lamentavelmente faltante à realidade brasileira: uma educação de qualidade, como há pouco ainda ouvimos o Dr. Dilson falar. E é louvável que o PNBE se dedique a essa causa, que é a mais nobre das causas: dotar o Brasil de uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade que viesse a reduzir a profunda desigualdade entre as pessoas. Uma minoria incluída no rol dos capazes de um raciocínio crítico, suficiente para fazer as melhores escolhas, mas uma maioria espantosa, excluída de uma ferramenta imprescindível, uma plena alfabetização. E essa plena alfabetização é muito diversa do mero soletrar das letras justapostas, mas uma alfabetização suficiente para extrair conclusões da sua leitura, de exprimir-se em vernáculo inteligível, de discernir a partir de um sólido letramento. Nós não temos apenas o analfabetismo em sentido estrito. Nós temos o analfabetismo funcional, das pessoas que presumivelmente foram alfabetizadas, mas não conseguem entender o que leem, não conseguem exprimir o seu pensamento com outras palavras, não conseguem concatenar as ideias. Nós temos o analfabetismo idiomático do monoglota, nós temos o analfabetismo digital de quem não consegue trabalhar com as tecnologias disponíveis, fruto de uma célere e surpreendente quarta revolução industrial. Por isso é que alguns pensadores começaram a falar numa democracia possível. Esse é o título de um dos livros do constitucionalista e cientista social que mais e melhor escreveu sobre democracia no Brasil, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Eu tive a honra e o privilégio de ser orientando seu, tanto no meu mestrado como no meu doutorado da Universidade de São Paulo. Ele escreveu Democracia Possível, mas ele escreveu também 7 vezes Democracia, escreveu A Reconstrução da Democracia e, mais recentemente, A Ressurreição da Democracia. Este último título sinalizaria que a democracia no Brasil já foi sepultada. Na Democracia Possível, o professor de Direito Constitucional da São Francisco aborda o que ele chama de paradoxo democrático. Qualquer estudo político tem de partir de uma verdade paradoxal. A democracia está em toda parte, mas a democracia não existe em parte alguma. A democracia está em toda parte. Todas as constituições e seus políticos, todas as filosofias, todos os programas de governo, sem exceção, aderem à democracia. Todos os estadistas e políticos louvam a democracia. Todos os revolucionários pretendem realizá-la de verdade. Contudo, a democracia não está em parte alguma.
por detrás das constituições e das leis, ou mesmo nas constituições e nas leis, a realidade se entremostra em parte alguma, nem ao norte, nem ao sul, nem a leste, nem a oeste. O povo se governa. Não, o povo sempre é governado. Essa obra foi escrita durante o regime militar. Nessa mesma fase, o festejado constitucionalista escreveu sobre a institucionalização da democracia no mundo contemporâneo, e em especial no Brasil. Preocupava-se com a concretização do princípio democrático. O princípio democrático impõe a integração do povo no processo político. Idealmente, reclama que todos os seus componentes dele participem. Exige, numa palavra, que ao povo seja confiado o máximo de participação possível. Já se chegou a sustentar que essa participação se daria mediante o exercício do sufrágio. A face ativa da cidadania exprimir-se-ia pela possibilidade de eleger como representante aquele que melhor atendesse à sua preferência. E a face passiva seria a possibilidade de ser eleito, de submeter-se ao escrutínio dos eleitores. Mas é uma participação pífia. Sabe-se que, logo após a campanha eleitoral, o eleito se esquece do eleitor e este também sequer se lembra de quem escolheu para representá-lo. Por isso é que se diz, correntemente, que a representação política está agonizante, ou já deixou de existir, sufocada por inanição. Ao invocar o que seria uma democracia possível, Ferreira Filho observa que a construção de uma democracia é obra sempre de pragmatismo e não de utopismo ou dogmatismo. A procura do absoluto, do ideal sem jaça, é, sem dúvida, a inspiração que move os homens, apelando a seu idealismo, a obra que permanece. Porém, é a que impregna de realismo a antevisão idealista. Entende Ferreira Filho que para cada tempo, em cada lugar, existe um grau possível de democracia. E esse grau é fruto de inúmeros fatores que se resumem, em geral, no desenvolvimento em seu tríplice aspecto: político, econômico e social. Esse grau possível, não raro insatisfatório e insuficiente para as almas generosas, é que deve ser estabelecido pelas instituições. Nem mais, nem menos. Ao sustentar a possibilidade de uma democracia possível, o renomado constitucionalista chegou a ser acusado de ser antidemocrático. Será que a democracia pura, sem concessão para qualquer contingência, seria mesmo viável em nossos dias? A democracia em todo o mundo está em crise. Não é surpresa que ela não ande bem na totalidade dos estados que a adotem ou que proclamem adotá-la. Há inúmeras explicações possíveis para as crises da democracia. Estas crises são o resultado de uma falta de eficácia ou efetividade de governos sucessivos ao enfrentarem sérios problemas que requerem decisões imediatas. Em última análise, o desmanche da estrutura democrática é o resultado de processo iniciado pela incapacidade do governo de resolver problemas para os quais as oposições desleais se oferecem como solução. Num estudo realizado na década de 80, Norberto Bobbio parte da constatação de 3 problemas que ameaçam a vida democrática. O primeiro é a ingovernabilidade. O segundo é a privatização do público. E o terceiro é o poder invisível. Ingovernabilidade, para ele, é entendida como a consequência da desproporção entre demandas que provêm cada vez em maior número da sociedade civil
e a capacidade que tem o sistema político para responder às mesmas. Esse é um problema que o Brasil enfrenta. O governo vai se assenhoreando de tantas competências, de tantas atribuições. Ele quer resolver a vida humana em todos as suas etapas, em todos os seus períodos, e ele não dá conta. Então, a máquina estatal é frágil e demasiadamente lenta para satisfazer as legítimas pretensões de uma sociedade que acordou para os direitos, principalmente a partir de 5 de outubro de 1988. Ontem, a Constituição do Brasil completou 33 anos. Eu acabei brincando com um desembargador, meu amigo, Rogério Medeiros, que acabou de presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e hoje está presidindo um concurso de ingresso à magistratura, que essa idade me lembrava mais o flagelamento, o flagelo de Cristo, a coroa de espinho, né? Coisas que não lembram a ressurreição, como o Manuel Gonçalves daqui a pouco ainda fala da ressurreição, mas 33 anos de muitos percalços, de muitas vicissitudes, por causa de uma Constituição panaceia, que não ficou satisfeita em elencar 5 direitos fundamentais no caput do artigo 5º, né? Embora eu pense que vida nem sequer poderia ser chamada tecnicamente de direito. Vida é pressuposto à fruição dos direitos, tanto que os direitos são bens da vida, né? Então, seriam só 4: liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Mas depois, em 78 incisos, o Constituinte prodigalizou direitos, né? E ainda coloca nos parágrafos uma porta aberta para a inclusão de direitos fundamentais. Resultem eles da interpretação criativa de princípios que se extraiam, princípios até implícitos na Constituição, se eles suscitarem a criação de um direito, ele já ingressa na Constituição, e mais os direitos que derivem de tratados e convenções de que o Brasil faça parte, né? Então, essa profusão de direitos, essa cornucópia de direitos, gera uma sede, uma fome de direitos que não é possível que o Estado atenda. E quem vai ser o repositório de todas essas pretensões? É aquele braço do Estado chamado judiciário, né? Mas nós estávamos falando do Bobbio. Ele falava, então, dessa ingovernabilidade gerada pelo excesso de demandas e incapacidade de supri-las todas, mas a segunda causa era a privatização do público. Ele entende, assim, o processo inverso ao que ele denominou publicização do privado, e que tem sido até agora considerado pelos escritores políticos e pelos juristas como o processo natural de desenvolvimento do Estado moderno, que deve reconhecer-se na gradual absorção da sociedade civil do Estado. Esse fenômeno também nós sentimos aqui. É o fracasso da ideia do Estado como ponto de convergência e de solução dos conflitos sociais. O Estado já não é um supersistema ou o sistema dos sistemas. Mais e mais a iniciativa privada, a sociedade civil vai se assenhoreando, vai se apropriando de atribuições que o Estado do Bem-Estar Social chamou a si, mas das quais a evidência não tem conseguido dar conta. Agora mesmo, na introdução do Dr. Dilson, nós vimos que o que é que o Pensamento Nacional de Bases Empresariais está fazendo? Está tentando coordenar a vida civil para que o Brasil seja melhor. Se nós tivéssemos esse Estado todo-poderoso, onipotente, onisciente, nós não precisaríamos da atuação tão ativa da sociedade civil. Mas eu concordo que a sociedade civil é que deve assumir as rédeas, porque é a sociedade civil a detentora da soberania. Isso está na nossa Constituição, não é heresia nenhuma dizer todo o poder emana do povo que
o exerce diretamente, nos termos desta Constituição, ou através de representantes eleitos. O terceiro defeito da democracia para Bobbio era o chamado poder invisível. E isso tem a ver com a induvidosa certeza de que a publicidade é um dos caracteres relevantes do Estado democrático, que é precisamente o Estado no qual deveriam dispor-se todos os meios para fazer efetivamente que as ações de quem detém o poder sejam controladas pelo público, que sejam, em uma palavra, visíveis. O Estado democrático é o Estado onde a opinião pública deveria ter um peso decisivo para a formação e o controle das decisões políticas. Ora, quando nós temos uma república em que há sigilo decretado sobre situações que envolvam o chefe do Estado ou sua família, quando há orçamentos secretos, quando se descobrem malfeitos em várias das escalas do poder, não se pode acreditar numa democracia plena. Quando as ideologias impregnam o jogo político, então é difícil afirmar-se a vigência de plenitude democrática, pois uma das funções da ideologia é exatamente a de ocultar a verdade com objeto de domínio, o interesse de uma classe feito passar pelo interesse coletivo, a liberdade de uns poucos feita passar pela liberdade sem limitações, a igualdade puramente formal feita passar pela igualdade substancial ou de oportunidades, etc., etc., etc. É o poder tentando não só se esconder, como também esconder as suas autênticas intenções no momento em que suas decisões se fazem públicas, a fazer aparecer o que não é, ou da simulação, e a não fazer aparecer o que é, ou da dissimulação. O Bobbio tem uma receita para tudo isso. O único antídoto para esta tendência de quem deter o poder é a crítica pública, a qual deve propor-se a tarefa da desocultação, ou, com uma palavra da qual se abusou muito, mas aqui é totalmente adequada, a desmitificação, acabar com mitos. Não podemos esquecer que democracia para o Brasil é algo muito recente. Livros publicados nas décadas de 60 a 90 excluem o Brasil da relação dos Estados democráticos. Há um autor, por exemplo, Arendt Lockhart, que assinala que a democracia é um fenômeno raro e recente. Durante o século XIX não se pôde encontrar nenhum só governo democrático. Só na primeira década do século XX foram estabelecidos em 2 países, Austrália e Nova Zelândia, regimes completamente democráticos, com um firme controle popular das instituições de governo e com sufrágio universal para a população adulta. De qualquer forma, na visão de Inácio da Silva Telles, também um confrade pranteado, saudoso da Academia Paulista de Letras, um estranho fascínio envolve essa palavra, democracia. E tamanho fascínio que nos dias atuais não há quem não se proclame democrático. Consideram-se democráticos aqueles que defendem o liberalismo político, assim como aqueles que o condenam, e também os que aceitam os postulados da propriedade privada sobre as fontes de produção, assim como os que desejam a sua completa estatização. E ainda os que defendem a doutrina social da Igreja, assim como os que pregam a teoria do materialismo histórico. Para exemplificar, o saudoso mestre menciona Adolf Hitler no seu clássico Mein Kampf, Minha Luta, publicado em Munique em 1933. Hitler afirmava que a verdadeira democracia germânica consiste na eleição livre de um Führer, a quem incumbe comandar com exclusividade todos os assuntos do Estado. Será que essa inspiração ainda germina em algumas cabeças delirantes? Mas vocês podem perguntar, e o judiciário? Estou falando de democracia, todo mundo já sabe.
O Poder Judiciário é o garante e fiador da democracia. Em que sentido? O Judiciário é aquele que assegura a liberdade, um dos pilares sobre os quais se apoia o ideal democrático. É o primeiro dos direitos fundamentais, se eu considerar a vida pressuposto à fruição de direitos. É o insuspeito Hans Kelsen, o pai do positivismo, que, exatamente há 100 anos, afirmava que a ânsia da liberdade se subleva contra a subserviência à vontade alheia. O peso da vontade alheia, imposto pela ordem social, é tanto mais acabrunhador quanto mais intensamente se manifesta no homem a consciência do próprio valor ao rechaçar a superioridade dos demais. É um homem como eu, e todos somos iguais. De onde emana seu direito a mandar-me? Desse pressuposto da igualdade ideal, pode inferir-se a tese de que ninguém deve dominar a outrem. Mas a experiência demonstra que, para seguir sendo iguais, necessitamos suportar um domínio alheio. Por isso, a ideologia política não renuncia jamais a fazer solidárias liberdade e igualdade, sendo precisamente característica para a democracia a síntese de ambos os princípios. Não é conferido à sociedade humana atingir um estágio em que se prescinda de ordenamento e de uma função encarregada de fazê-lo observado, se não houver uma espontânea submissão a ele. É evidente que o ideal seria a observância espontânea do ordenamento, de maneira a desnecessitar de polícia, de presídio e do sistema justiça. Para Kelsen, a ideia da democracia é a ideia de liberdade, no sentido de autonomia ou autodeterminação política. A sua expressão relativamente mais pura se encontra onde a ordem jurídica estatal é criada diretamente pelos mesmos que a ela estão submetidos, onde as normas de conduta de um povo são acordadas, ajustadas pelo povo mesmo reunido em assembleia. Essa é uma concepção eminentemente teleológica, está na ordem do dever ser. Na prática, e Kelsen o reconhece, quando em lugar da soberania popular se elege, ainda que por sufrágio universal e igualitário, um parlamento, está-se diante de uma limitação desse princípio da autonomia, dissimulada apenas pela ficção da representação, que fica reduzida à criação dos órgãos que estabelecerão a ordem jurídica do Estado. Quando a representação está combalida, e é o que acontece no Brasil, pois ninguém se sente realmente representado, o judiciário adquire uma relevância até maior do que a tradicionalmente concebida, de um poder inerte, observador da realidade, na qual só interfere quando e se provocado. Mencionei um sociólogo e cientista político bastante crítico da justiça, notadamente do Supremo Tribunal Federal. Mas há, ou já houve, quem sustentasse o contrário. Num capítulo sob a rubrica A crise atinge o judiciário, Paulo Napoleão Nogueira da Silva afirmava, além de instaurar a corrupção, a hipertrofia do executivo vem, há algumas décadas, colocando em risco o arcabouço institucional à medida que a imensa ampliação de sua competência perturba o equilíbrio entre os poderes do Estado. Nesse quadro, até certo ponto confuso, o que ainda conseguiu garantir a estabilidade das instituições foi a posição serena e equidistante do judiciário, imune a preferências políticas e a escândalos, pairando longe das paixões
exercendo sua competência com prudência e firmeza, voltado à discrição, que é o oposto do sensacionalismo promocional, sua autoridade moral, que sempre emanou de sua imagem, tem sido tradicionalmente o exemplo admirado e o freio unanimemente respeitado. O acatamento de suas decisões deve-se tanto ao mandamento constitucional quanto à sua aura de imparcialidade na aplicação do direito. Esse texto foi escrito e publicado há exatos 32 anos. Talvez não fosse reproduzido hoje com idêntica louvação. O Supremo Tribunal Federal está sendo bastante criticado, não só nos círculos especializados, mas pela mídia espontânea também. Um exemplo, Hélio Schwartzman, que é um articulista da Folha de São Paulo, né? Quase todos os dias ele tem ali uma das 3 colunas da página 2, num artigo Haja Vista, ele comenta a notícia de que havia nada menos do que 236 ações interrompidas por pedidos de vista na Corte. A vista, quando analisada abstratamente, faz todo sentido. A última coisa que se deseja é que o Supremo Tribunal Federal decida as questões levianamente. Se o ministro pede mais tempo para se inteirar de um assunto, é importante que este tempo lhe seja dado. O jornalista considera irrazoável que os ministros se valham da vista para deixar de decidir por meses ou até por anos. Deixam de observar o artigo 134 do Regimento Interno, uma norma por eles mesmos elaborada. O constitucionalista Paulo Bonavides, que este mês, exatamente um ano que nós o perdemos, ele foi um outro autor que fez reservas ao Supremo Tribunal Federal. No Brasil, reformas constitucionais de inspiração neoliberal, animadas de um espírito retroativo e reacionário, têm, não raro, bloqueado a democracia, fazendo por obra de condescendências em sede constitucional de cúpula, a saber, no Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário ser menos um poder da República e da Federação, em toda a latitude do Estado de Direito, do que um órgão retraído e tíbio tocante a decisões constitucionais de superlativo nível institucional. A consequência é o rebaixamento da instituição em seu papel de guarda da ordem jurídica no concerto e na mecânica do regime. Sobre os pedidos de vista, o desembargador Alexandre Lazzarini, melhor do que eu, pode avaliar os milhares de processos que ficam nas instâncias inferiores, aguardando que suas excelências decidam se aquilo pertence à ordem constitucional, foi recepcionado, é compatível com a ordem fundante ou deve ser arredado do ordenamento, né? Numa procrastinação cruel da justiça, uma justiça que, de tanto apreço ao duplo grau de jurisdição, chegou ao paroxismo, à bizarrice de 4 instâncias e que, por um sistema recursal caótico, permite que o mesmo tema seja reapreciado dezenas de vezes. Bonavides é firme ao enxergar falta de patriotismo constitucional do Supremo Tribunal Federal. E ele recorre a uma expressão ao gosto dos constitucionalistas alemães. São os alemães que falam em falta de patriotismo constitucional dos juízes da sua Suprema Corte. E alguém conhece o nome dos juízes da Suprema Corte alemã? Ou nós estamos, no Brasil, num protagonismo excessivo, numa exibição que em nada contribui para o engrandecimento do respeito que se deve devotar ao judiciário. Essa a causa da sujeição, às vezes indissimulável, aos desígnios do Poder Executivo. Este recebe, por conseguinte, considerável reforço às suas posições autocráticas.
É evidente a complexidade do tema quando há críticas ao Supremo Tribunal Federal em virtude do excessivo protagonismo e também devido à subalternidade do Tribunal Supremo à vontade superlativa do Executivo. Mas isso acontece em todos os âmbitos. Nos governos subnacionais também há uma espécie de temor reverencial ao chefe do Executivo, que cuida do orçamento, e uma negativa a desagradar o chefe do Executivo, sob o saudável argumento de que questões políticas não interessam ao Judiciário. O Judiciário é apenas o zelador da formalidade, ainda que o ato do Executivo seja injusto e afete inúmeras, às vezes milhares ou milhões de pessoas. Voltemos ao mestre das arcadas, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Em sua mais recente obra, ele considera descabido que o Judiciário interfira em matérias administrativas. Olha o argumento que prevalece, pondo de parte a regulamentação dos direitos. E o mais momentoso é a concessão de medidas obrigando a oferta, em nome do direito à saúde, de tratamento a doentes, rompendo listas de prioridade, impondo o fornecimento de medicamentos não aprovados pelos órgãos competentes, ignorando as limitações orçamentárias, etc. A existência de um direito, mesmo fundamental, obviamente não exclui a sua sujeição a um regime jurídico definido pela lei. Essa é uma postura generalizada, todavia decorre da excessiva prodigalidade na discriminação dos direitos fundamentais, com o escancaramento das portas que admitem o ingresso de outros novos, conforme já assinalado. Ferreira Filho condena o que chama de ativismo judicial, um fenômeno que importa em decisões que vão muito além da competência de juízes de vários ramos do judiciário, ou são tomadas sem base legal, ou até contra prescrições legais, não raro entrando desastradamente no campo constitucional. Lamentavelmente, o fenômeno às vezes envolve a cúpula do Poder Judicial. Denotam sempre um subjetivismo, portanto, arbítrio que às vezes parece chegar à húbris. Para o festejado constitucionalista, uma consequência do ativismo é a negação da democracia. O juiz, ao fazer o direito, usurpa a soberania do povo, na medida em que o direito exprime a governança. Lembre-se que, numa democracia, o povo se governa ou diretamente ou por meio de representantes que elege, como está na Constituição Brasileira, artigo 1º, parágrafo único. Sem legitimidade democrática, o ativista pretende governar. Chegar-se-ia a tal ponto de garante da democracia a um exterminador da democracia. Para Ferreira Filho, as ameaças à democracia brasileira são a fake news, o discurso do ódio, a propaganda falaciosa e o abuso do poder religioso, além da polarização. Tudo isso pode ser, se não eliminado, ao menos mitigado por um judiciário bem estruturado. A profunda reforma estrutural da justiça brasileira, infelizmente, ainda não se fez. Mas ela precisa ser obra coletiva, com a sociedade também a participar. Espectros antagônicos acreditam nisso. Joaquim Falcão acentua que o futuro da justiça não está apenas nas mãos do Congresso e de emendas constitucionais. Depende do próprio judiciário, da sua capacidade de estimular um clima interno de inovação, vencendo resistências corporativistas, buscando parcerias com a sociedade civil, apoiando experiências que o reinventem a cada dia. Mesmo porque, é o Joaquim Falcão que diz, a música popular diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, sobretudo quando já se faz tarde. Participar é a palavra de ordem. O Constituinte já acenou com a democracia participativa,
mas ela ainda está muito longe de ser implementada, principalmente por ausência de um projeto consistente de educação de qualidade. Sem essa educação de qualidade, que é direito de todos, mas dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, não se chegará à concretização do sonho de Paulo Bonavides. A velha democracia representativa das elites do privilégio se encarna, por último, em forças e correntes sociais minguantes, cujo caso não apenas percebe nem enxerga quem perdeu já a visão dos sucessos, dos fatos, da realidade circundante. Quem não divisa a rebelião de consciências nas profundezas ocultas das sociedades periféricas, dos povos que já se desenganaram das virtudes de uma democracia representativa para a qual não existe e precisa ser afastada da linha do seu horizonte político, porquanto tem significado o embuste de promessas descumpridas e reiteradas falsidades. Para o visionário paraibano, falecido em 30 de outubro de 2020, aos 95 anos, era detectável a força de uma nova cidadania em gestação, que breve há de nascer, externa às alienações políticas e sociais do sistema representativo. E com ela nascerá também o cidadão da democracia participativa. Resta aguardar para ver ou atuar no sentido da concretização desse vaticínio. Era o que eu tinha a dizer para os senhores e estou aí submetido agora ao valioso escrutínio de todos que tiveram paciência de me ouvir. Doutor Nalini, muito obrigado. Muito obrigado, digo isso em nome, certamente, dos membros da coordenação do PNBE que estão aqui conosco, dos convidados que estão aqui conosco. Uma fala, uma reflexão, eu diria, muito bonita e profunda do ponto de vista técnico e do ponto de vista da beleza da condução e das citações. Certamente o doutor Alexandre Lazzarini aqui, que deve estar ainda conosco, e eu, como professores, o Alexandre da Faculdade Mackenzie e eu da PUC, nós vamos, se permitido pelo senhor, repercutir essa palestra, essa fala, e que espero que o senhor ponha isso a termo e a texto, para os alunos. Para os alunos das faculdades de Direito, nesse processo pedagógico de educação, de formação e de reflexão. O senhor trouxe os autores, os professores, e me lembrou e citou muito de uma lembrança muito querida, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com quem eu tive a imensa honra de compartilhar o Conselho Jurídico da Fiesp, ao tempo em que eu, jovem, não sei por que razões, me levaram ao Conselho Jurídico, e lá estava, entre outras figuras de proeminência, o professor Manuel Gonçalves, e eu ia às reuniões para mais ouvir, como reouvir aqui do senhor as citações da reflexão dele, do que falar. Professor Manuel Gonçalves, com uma experiência e uma erudição e um volume de produção de pensamento realmente impactante. Vou repercutir, com sua permissão, a sua fala e espero vê-la em texto para os alunos já a partir da semana que vem. Senão, não serão aprovados nas minhas cadeiras. Coitados, coitados. Mas, olha, realmente uma beleza. Muito obrigado, doutor Nalini. E aqui nós do PNBE temos nos dedicado a ouvir e a acolher essas ricas contribuições como essa que o senhor nos traz hoje. Os nossos coordenadores e convidados enviaram algumas perguntas para sua ponderação
aqui pelo chat. O nosso presidente do conselho do PNBE, o nosso coordenador, o Mário Ernesto Humberg, ele se dedica professoralmente à questão das reformas eleitorais, com conhecimento muito grande nessa área da reforma política. E pergunta ao senhor como o senhor avalia, né, as formas de eleição aqui no Brasil, né, o regime eleitoral, como está definido aqui no Brasil hoje, e nós, no PNBE, coordenados pelo nosso mestre, Mário Ernesto, temos nos inclinado a ponderar e admitir o voto distrital misto, né? Inclusive, tivemos conversas com o ministro Barroso, do Supremo, sobre isso, o ex-ministro da Justiça, José Gregori, ao outro lado, em outro espectro, também ex-ministro da Justiça, o Zé Eduardo Martins Cardoso, inclusive ambos, desembargador Nalini, tanto o Zé Gregori como o Zé Eduardo Martins Cardoso foram meus professores, assistentes do professor Montoro, que era o regente da classe na PUC, e tinha como assistente o Gregori e o Zé Eduardo, que depois vieram a ser ministro da Justiça em espectros políticos diversos. E ambos convergem também para o distrital misto, né? Como o senhor vê isso, professor Nalini? Eu acredito que nós precisamos de uma reforma política. Eu gosto do distrital misto, né, que representa uma vinculação do eleito com o seu eleitorado, uma necessidade de prestação de contas. Mas eu sou muito ingênuo e talvez ainda cultive as utopias. Eu gostaria de duas outras inovações. A candidatura avulsa, que era alguma coisa defendida por Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, que, por sinal, inspirou o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho para fazer o Instituto Pimenta Bueno, que é o Instituto dos Constitucionalistas da USP, né? E eu estou relendo o Marquês de São Vicente e a justificativa dele para a candidatura avulsa é muito interessante, porque não é contra os partidos, é fazer com que os partidos respondam às expectativas, porque nós temos no Brasil uma profusão de partidos, os partidos só servem para se apoderar de fundo partidário, de fundo eleitoral, né, que são quantias vultosas. Tudo bem se o país estivesse nadando em ouro, mas nós estamos com pessoas passando fome. Hoje, eu publiquei com muita tristeza no blog do Fausto Macedo um artigo chamado Pés de Frango e Ossos, né? Assisti aquela notícia de cariocas atacando uma carroceria de caminhão para pegar ossos para fazer alimentação. Onde é que nós chegamos? Aquele país onde se plantando tudo dá, né? E a segunda iniciativa, que é um instituto da democracia semidireta ou direta, que é o Recall, né? Que, infelizmente, aqui no Brasil, o Recall só serve para trocar peça de televisão, de carro, mas é um instituto muito interessante, que é a possibilidade de cassação em pleno mandato, não ficar esperando o período todo da legislatura ou da gestão, né? E o voto distrital misto permite isso, a introdução do recall. Não sei se um parlamento legislaria contra si mesmo, mas se existe iniciativa popular e existe uma facilitação para fazer chegar essa vontade popular. É só convencer o povo e mostrar as vantagens e talvez a gente consiga. Já há alguns exemplos de iniciativa popular bem-sucedida. Excelente. O nosso segundo coordenador geral, o Fábio Mortara,
ele pondera, já vou encaminhar para o senhor, duas ponderações para apreciação do senhor. Recentemente, nós recebemos aqui no PNBE o Eduardo Mufarrege, que é do Instituto Renova Brasil, né? E ele pondera, o Eduardo e o Fábio traz essa ponderação, que o sistema político brasileiro é de difícil governabilidade, né? E como poderíamos mudar isso em face da nossa Constituição Federal, já de seus bem citados, como o senhor colocou, 33 anos de idade, né, nessa peregrinação constitucional? Como mudar, portanto, como poderíamos encaminhar as mudanças do sistema político atual brasileiro? E a segunda, como o judiciário poderia ser um fator de resistência a isso que o senhor falou, como mencionou, de superlativos poderes do executivo em tempos de pensamentos antidemocráticos, né? Como o judiciário realmente pode se manifestar, em que termos, em que intensidade, para não permitir os encaminhamentos que venham a atentar ao próprio Estado democrático de direito previsto na Constituição Federal. Bom, a primeira questão, o próprio presidente Sarney acusou a Constituição de 1988 de ingovernabilidade, porque era uma Constituição que teve um esqueleto parlamentarista e prevaleceu, no 48º minuto do segundo tempo, o presidencialismo. Então, é alguma coisa que não se equilibra mesmo, né? Eu também, na minha visão utópica, eu reduziria a Constituição, eliminando dela tudo aquilo que não é matéria constitucional, né? Porque o ministro Aires Brito brincava, mas com razão, dizendo que da toga à tanga a Constituição de 88 trata de tudo. Trata de vestibular, trata de aldeamentos indígenas, trata de todos os assuntos viraram formalmente constitucionais. Isso, mais aquilo que eu disse de termos vagos, imprecisos, faz com que cada intérprete leia de uma forma. E o Supremo perdeu a visão de colegiado. É um arquipélago de 11 ilhas, e algumas até competindo entre si, né? Se ofendendo. Então, eu sempre observo que os meninos brasileiros já não sabem escalar a seleção brasileira de futebol, até porque os nossos jogadores jogam em times no estrangeiro e a seleção tem dificuldade de convocar, há muita rotatividade na convocação, mas eles sabem os nomes dos 11 ministros do Supremo, né? Mas não como fãs do futebol. São execrados, né? Nós vemos nas redes sociais, tal. O Supremo precisaria se resumir, ou se aceitar a sua missão, que já é tão importante, de guarda-princípio da Constituição. Ele deveria ser corte constitucional. Aí ele poderia fazer esse trabalho de contenção, que, de certa forma, alguns pessoalmente fazem, outros fazem o jogo do executivo. Então, quando não há unidade, né? Quando o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, de saudosíssima memória, um homem superior, um espírito predestinado, ele começou a fazer um trabalho de criação das escolas da magistratura nas décadas de 80 e 90, eu tive o privilégio de acompanhá-lo em viagens pelo mundo inteiro. E no Japão, eu fiquei impressionado com a Suprema Corte japonesa. Se reúne a portas fechadas, os acórdãos são sintéticos
e não há voto vencido. Foi o Supremo que decidiu, né? Então, não há exibicionismo, não há TV Justiça que, para decidir alguma coisa que poderia ser singela, demora-se 3, 4 tardes, né? A semana inteira, faz aquele show. Né? Isso, eu cheguei a conversar com o ministro Marco Aurélio, que foi o criador da TV Justiça. Eu falei, em nome da transparência, nós chegamos a um excesso de exibicionismo que não contribui para que o judiciário tenha respeito. Quem é que pensou que o ministro Aliomar Balieiro, mesmo o Nery da Silveira, né, ou Hermes Lima fossem vaiados em rua, tivessem seus carros atingidos por ovos e tomates? Olha que situação em que o Supremo mesmo se expõe, né? Ele deveria agora ter um recolhimento, uma contenção, comedimento, ser discreto, mas nós estamos na era do selfie, né? Todo mundo quer aparecer e quer ficar nas redes sociais, falem bem ou falem mal, falem em mim, né? Então, essa reforma, eu enxugaria a Constituição. Até porque, vejam, quando a gente faz a comparação entre a nossa Constituição e a Constituição americana. A Constituição americana perdura há 200 anos, atravessou todas as crises por força da capacidade hermenêutica da Suprema Corte Americana, né? E está me ouvindo? Estou. E a nossa, mas a Constituição americana é do tipo que não é rígido, é uma Constituição que pode ser modificada como se modifica qualquer lei ordinária, não é? A nossa Constituição é uma Constituição do tipo rígido. Para modificar, tem que fazer uma votação de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional em votações sucessivas. Então, seria uma dificuldade imensa. Como a nossa é do tipo rígido, nós já tivemos mais de 100 emendas à Constituição, fora as 6 de revisão. A dos Estados Unidos é tipo aberto, tem poucas emendas, não chega a 20 emendas, e perdura há 200 anos. Por isso é que a criança americana sabe invocar a quinta emenda, a primeira emenda. Os americanos conhecem a sua Constituição e amam a nossa Constituição. Como é que a criança brasileira vai poder... A nossa Constituição é a segunda mais longa do planeta. Parece que é só da Indonésia tem mais artigos, né? Então, é impossível se considerar um documento básico, aquilo que ordena a vida nacional, tão analítico, tão prenhe de conceitos indefinidos que podem ser lidos da maneira mais a depender da ideologia, até da idiosincrasia de cada intérprete, né? Então, o Poder Judiciário não passou, eu falei, não passou pela profunda reforma estrutural. Por quê? Como a doutrina diz que o Judiciário é uno. O Judiciário é uno, é o poder da República, o Judiciário. Esse Judiciário uno tem 5 ramos. 2 justiças comuns, federal e estadual. Mas nós não temos código estadual. Se for observar a entidade da federação, então nós precisaríamos também de justiça municipal, e é bom nem falar, porque senão eles criam mesmo, né? Então, nós precisaríamos ter um judiciário uno, né, que custaria menos à população do que o percentual do PIB, é um dos mais elevados do mundo, e estaria bem se decidisse a tempo e a hora os problemas, mas não é assim. Hoje, o juiz brasileiro, e me corrijam se eu estiver errado,
se ele for um bom juiz, cumpridor dos seus deveres, ele passa uma boa parcela do seu tempo preenchendo planilhas para o CNJ e se defendendo, porque ele é vítima o tempo todo de acusações, até anônimas, que ele tem que se defender. Então, a Justiça Federal, ela, embora tenha muitos amigos lá, qual é a glória da Justiça Federal? O que é a Justiça Federal? Como ela se autojustifica? É a maior arrecadadora de tributos da União. Então, com essa volúpia de arrecadar tributos, caia qualquer empresário na Justiça Federal, sem nenhuma comiseração, ele já está aniquilado. Com Bacen Júri já fica bloqueado todos os seus bens e depois vai se defender porque a Justiça Federal é a maior arrecadadora de tributos. Não é essa a função de uma justiça, né? Eu defendo há décadas que as execuções fiscais devam passar por os cartórios extrajudiciais, para o setor extrajudicial, onde o Estado não põe um tostão e leva 47% dos emolumentos do delegatário. Mas é sonhar o impossível isso. É uma pretensão quixotesca acreditar que um poder que só quer crescer vegetativamente pense em uma autocontenção, em limitação, em enxugamento. É inadmissível. Mas essa força da sociedade, a consciência da sociedade pode levar a essa reflexão interna ou até mesmo por uma alteração legislativa, né? Sim. Aqui, o nosso também companheiro e colega da coordenação, o Luiz Meyer, ele pede uma ponderação do senhor sobre a indicação do Procurador-Geral da República e dos ministros do Supremo hoje, como está colocada na Constituição, pela conjugação de vontades do Presidente da República e sabatina e aprovação do Senado Federal, sem maiores critérios objetivos, não torna aí uma aliança dos nomeados julgando os nomeantes? Nós tínhamos uma resposta para isso quando o Supremo também tinha outra composição. Nós pensávamos a responsabilidade de quem assume uma cadeira, né? A Suprema Curu, o ápice do Poder Judiciário, esse indivíduo ele passa a ter uma responsabilidade, uma maturidade, uma consciência que faz com que ele se desvincule da origem, né? Hoje é questionável isso, né? Talvez até pela promíscua convivência. Eu penso sempre que Brasília foi um erro, né? No sentido de reunir todas as esferas do poder convivendo no mesmo espaço. E então há uma fantasia de que cada um tem a sua liberdade, a sua autonomia, e à noite, nas reuniões, no lago, nos churrascos, no bom convívio, são resolvidas coisas que nem sempre são benéficas para a nação, né? Então, não é a questão da forma como se indica, mas é uma questão de educação, de maturidade, de ética do nomeado, né? Agora, nós temos visto aqui no Brasil que o Senado apenas homologa. O Senado não é uma sessão encomiástica de elogios, né? Para o indicado. É porque nós temos ainda um veso de considerar o chefe do poder uma autoridade monárquica, né?
ainda é a figura do imperador, é a tática das homenagens, né, as reverências, os títulos, as condecorações, as medalhas, os diplomas. Né? Nós temos essa cultura arcaica e, às vezes, até um pouco infantil. Para os povos civilizados, isso é bizarro. Nós somos considerados bizarros, né? Mas é a educação que pode mudar, não é outra coisa. Então, não é esse método, esse sistema do presidente indicar, é também aquilo que acontece nos Estados Unidos. Só que há um trabalho a sociedade sugere, as universidades levam nomes, né? E há uma espécie de consenso em torno de alguns nomes. Não existe essa possibilidade do presidente da República pegar alguém que nunca apareceu, nunca foi citado, nunca existiu, e, de repente, ele passa a ser ministro da Suprema Corte. Né? Então, isso é realmente... E o procurador-geral, ele precisaria ter independência, mas a independência é algo íncito, é algo íntimo, não é questão de escolha. Há espinhas dorsais complacentes, né? Há quem se curve sem nenhuma necessidade. Então, são os homens que são defeituosos, não é só a sistemática. Muito bom. A Michele Menezes, ela pergunta e pondera também a apreciação do senhor, se a questão do Supremo Tribunal Federal poder conter, né, os arroubos antidemocráticos do presidente. Se isso pode ocorrer e se, à luz da comparação das constituições brasileiras e americana, se de fato nós teríamos aqui alguma diferenciação para a atuação da Suprema Corte brasileira e americana. E aqui eu lembraria também, aqui minha observação, é que também me parece que a Suprema Corte americana ela também julga em sessão reservada e não aberta, e ainda escolhe o que julga. No primeiro semestre são feitos os pedidos de julgamento. A Suprema Corte escolhe o que vai julgar e no segundo semestre ela passa as reuniões de julgamento em sessão reservada, se não me engano. Um sistema totalmente diverso, né? Totalmente diverso e mais eficiente, porque também não dá essa visibilidade, né, aos ministros, embora se saiba, por dever acadêmico e carreira, qual é o perfil de cada ministro da Suprema Corte, mas não se tem clareza de como votaram em cada caso, em cada julgamento que a Corte escolhe para julgar. É muito diferente a cultura americana. O americano é muito pragmático, né? Ele quer resultados e nós queremos poder, né? Então, quantas vezes não se sugeriu que o Supremo fosse corte constitucional, que ele abdicasse de ser quarta instância, né? Todos os processos chegam obrigatoriamente ao Supremo, porque todo advogado sabe colocar na petição inicial um dispositivo constitucional, tudo está na Constituição, nada do que se decide está fora da Constituição, então ele já coloca um artigo da Constituição, Federal, garante que vá lá com recurso extraordinário, né? Então, o Supremo, todas as vezes que se faz essa sugestão, né, ele repele como se perder competência fosse perda de poder, né? Ao contrário, ele seria muito mais relevante para a nação
se sinalizasse à nação: isto vale, isto não vale, isto é constitucional, isto não é constitucional. Para isso serve uma Suprema Corte, não para ser segunda instância do juizado especial. Aquelas questões de menor potencialidade ofensiva no crime e de valor quase que insignificante no cível, que são resolvidos ali quase que informalmente nos juizados especiais, o inconformismo, a irresignação de uma decisão ali do primeira instância não passa pelo tribunal local, mas vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal fica julgando questões de menos importância. Daí, cada ministro precisa ter 23 assessores, precisa crescer uma estrutura gigantesca, é só verificar como funciona o Supremo Tribunal Federal, e naquele convívio promíscuo da capital da República, né? O Chile tem executivo em Santiago, judiciário em Valparaíso, são separados. Foi uma opção muito séria para não haver convívio, para não haver promiscuidade, para não haver jantarzinho no restaurante tal ou no apartamento funcional de alguém para combinar as coisas. E, infelizmente, isso acontece. E nós consideramos isso esperteza, é o jeitinho brasileiro, né? Então, por isso a sociedade assiste inerte a tudo isso, porque ela não é esclarecida, né? Critica, faz piada, então tudo vira alguma coisa que é motivo de gozação, não é? de palavras chulas e memes nas redes sociais. É uma pena isso, né? Agora, uma coisa séria que eu acabei não falando para reformar o Poder Judiciário, e isso não é só para o Judiciário, é para todas as carreiras jurídicas públicas, né? Nós precisamos mudar o método de recrutamento, porque nós replicamos nos nossos concursos o mesmo equívoco da educação brasileira, que, em lugar de criar pessoas que tenham capacidade crítica, que tenham discernimento, nós fazemos as pessoas decorarem. Então, o que nós exigimos de um juiz, de um promotor, de um defensor, de um procurador? Que ele tenha a memorização fidedigna de toda a doutrina, de toda a legislação e de toda a jurisprudência produzida por quase 100 tribunais, 97 tribunais. É lógico que prevalece os tribunais superiores, né? Mas o tribunal local do estado onde ele está prestando concurso e tal. Agora, quem fica estudando para decorar coisas nem sempre tem os demais atributos. Não tem equilíbrio, não tem sensatez, não tem experiência da vida, não tem comiseração pelo semelhante, não tem compaixão, não tem sensibilidade, acha que nasceu para ser servido, que se a sociedade não se acostumar com a justiça que ele faz, é ela que vai procurar outra fórmula, porque ele não vai mudar. O que é o sistema justiça? É a empresa em que ele trabalha. É a empresa que tem que dar a ele a melhor remuneração e todos os benefícios possíveis, porque ele é alguém muito especial. E nós, sem querer ou por vício, nós enfatizamos isso. Cada vez que nós fazemos um concurso e tem milhares de candidatos, né? E são aprovados algumas dezenas, nós somos os primeiros a dizer: vocês são muito especiais, vejam quantos ficaram pelo caminho, vocês são pessoas... Então, quando o jovem substituto assume, até ontem ele era, ou ele ou ela recebia a mesada do pai, ficava estudando, se passa ou não passa nesse concurso, quanto tempo você vai levar para entrar? No dia seguinte ele manda prender, ele tira criança da mãe, entrega para o pai, ele faz reintegração de posse, e todo mundo excelência, excelência.
ele não começa a pensar que é Deus, ele tem certeza que é Deus. Então, isso é muito ruim, né? Não são todos, mas o recrutamento baseado na memorização é algo estúpido. E uma empresa, e os senhores são da empresa, não vão entregar para uma comissão ad hoc a tarefa de recrutar seus quadros. E nós, no tribunal, sim, o que nós fazemos? Agora é a vez dele, é tão bonzinho. É um da seção de direito público, um da seção de direito privado, um da seção de direito criminal, mais um advogado que quase sempre está pleiteando uma vaga pelo quinto e que diz amém para tudo, né? E aí, sabe, enquanto que a empresa vai fazer o quê? Contrata uma empresa, outra, um headhunter, vai querer resultado e não fazer, depois que terminam as provas, olha, quanta imbecilidade, como as faculdades não ensinam nada, olha as pérolas que surgiram nas nossas provas, né? Então, depois de quase 200 concursos que o Estado de São Paulo fez, o Tribunal de Justiça, será que nós não podemos adotar uma sistemática diferente para prover o judiciário desse pessoal que poderia mudar a sociedade, né? Nessa linha, professor, uma última pergunta, antes de depois passar às considerações finais do senhor. Uma última pergunta do nosso também coordenador, o Percival Maricato. Nessa linha, o senhor enxergaria a possibilidade e enxergaria privilégios dentro do judiciário, dentro do contexto da sociedade brasileira, e que poderiam eventualmente serem reduzidos, serem modulados, diminuídos, para, inclusive, tirar essa impressão de endeusificações, né, dentro da carreira da magistratura? A carreira ela já tem sofrido bastante cortes, né? Hoje, os juízes que entram hoje, eles receberão uma aposentadoria não mais como a do nosso tempo, uma aposentadoria com proventos integrais, mas eles recebem o máximo do INSS. Então já está já está valendo isso, né? Eu sempre na carreira tive muito apoio, muita generosidade dos meus pares, porque eu sempre defendi a magistratura. Acredito que o juiz precisa ser bem remunerado para ter tranquilidade, para poder decidir. Ele é aquele a quem você entrega a sua liberdade, o seu patrimônio, a sua honra, né? A sua liberdade. Então, é alguém que precisa ser bem remunerado. Mas o que eu cobrava, eu dizia, a população seria a primeira, a sociedade seria a primeira a defender um regime especial para o judiciário, desde que ele respondesse a tempo e a hora às questões que lhe são apresentadas. Então, infelizmente, nós temos assim muitos gênios na magistratura que deixam acumular os serviços, o que não é admissível, porque eu sou do tempo que a gente trabalhava sozinho em casa com a sua máquina de escrever, levava mala de processo para casa, né? E perdia fim de semana, não acompanhava o crescimento de filho. Quantas vezes todo mundo separando da mulher por causa de só pensava em processo. Hoje, o desembargador tem 4 ou 5 assistentes, tem mais escreventes, tem viatura, tem gabinete e, mesmo assim, atrasa o serviço. Então, eu falei, não é possível que a população vá pleitear boa remuneração enquanto há exemplos desses, né? De alguém que profere uma belíssima decisão, que vai para os repertórios, é citado nas revistas, e os outros centenas e milhares de processos que estão ali esperando que o beneplácito dele, a boa vontade para que ele decida. Então, eu acho que a cada a sua obrigação, a sua função,
tem de haver a remuneração condigna, desde que a própria sociedade esteja satisfeita com o seu serviço. Muitos juízes não acreditam que eles exerçam função pública, serviço público. Não, eu sou expressão da soberania estatal. Não é assim, não é? O povo, quantas pessoas estão passando fome porque o Estado está reservando uma parcela considerável do orçamento para sustentar a máquina judiciária ou do sistema de justiça inteiro, né? Mas isso é uma coisa muito difícil da gente conversar. Muito bom. Eu gostaria, então, em meu nome do PNBE, agradecer muito a participação do senhor, uma honra. Pediria as considerações finais do senhor e já passo também a palavra ao nosso coordenador, o Fábio Mortara, também para as considerações de encerramento. Muito obrigado, doutor Nalini, muito obrigado a todos. As demais perguntas que foram aqui enviadas, que estão aqui, nós anotamos e depois vamos passar para o desembargador, professor e nosso colega de PNBE, o doutor José Renato Nalini. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu tenho um outro compromisso, me falaram que era às 19h30 e terminaria mesmo. Eu tenho um lançamento de um curso de escreventes que estão me esperando, já estão por isso que eu interrompi aquela hora, eram telefonemas me chamando, sabe? Mas foi muito bom, muito obrigado. Outra coisa, eu repito, não tenho monopólio da verdade, estou assim sujeito a crítica. Às vezes eu sou um pouco áspero, né? Mas é sempre porque eu gosto muito da magistratura. Eu falo que a magistratura, quando é uma opção vocacional, ela é maravilhosa. Agora, como busca de emprego, ela é sofrível, ela é miserável. Então, é isso que a gente precisa mostrar. Não é procurar emprego, é procurar servir. Quem não gosta de gente não pode ser juiz. Obrigado, doutor Nalini. Fábio, para o seu encerramento. Para dar celeridade máxima, doutor Nalini, muitíssimo obrigado. O senhor engrandeceu a nossa noite. O começo de qualquer resolução de problemas é um bom diagnóstico, e nós tivemos hoje, certamente, um diagnóstico extremamente importante para olhar com muito cuidado na questão da preservação da democracia, na qual é óbvio que estamos unidos ao senhor e a todos que estão aqui, e, por isso, enfim, o PNBE tem uma longa trajetória ainda a percorrer nessa questão. Muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos. Em nome do PNBE, a gente agradece a presença.